A paz do Senhor, querida igreja. Paz do Senhor Jesus para todos, que Deus possa estar abençoando o seu coração ricamente. Você sabe que essa sempre é a minha expectativa, meu desejo, buscarei sempre isso. Quero ver você bem, você feliz, e eu entendo que a sua felicidade, o seu bem-estar está diretamente relacionado ao conhecimento e aplicação da vontade de Deus. Quanto mais conhecermos a vontade de Deus, quanto mais aplicarmos a vontade de Deus, quanto mais conhecermos as Escrituras, quanto mais dedicarmos a nossa vida em oração, eu sossegarei, porque saberei que você vai estar bem e feliz. Meu esforço constante é fazer com que você pare de ceder à ditadura do nosso eu, esse eu que tenta nos aprisionar. Eu não me cansarei de pregar a palavra, de pregar a verdade em Cristo Jesus, a verdade que é Jesus, para que você se liberte, enfim, se liberte das ditaduras que o nosso eu nos impõe, que os nossos desejos, as nossas paixões carnais nos impõem. Estar em Cristo Jesus é estar liberto das nossas paixões, liberto das nossas vaidades, liberto do nosso egoísmo, liberto da nossa ira, da nossa avareza, liberto do nosso orgulho. Conhecendo a verdade nos libertará. Não me cansarei de pregar esse evangelho. Você pode se cansar de mim, espero que não, mas você pode se cansar de mim, mas eu não me cansarei de pregar o evangelho, crendo sempre convicto de que é Deus que fará a obra, não são as minhas palavras e nem os meus argumentos, mas é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não lhe convencer, então sempre quando eu estou aqui diante de vocês, sempre quando eu estou com a palavra de Deus aberta para expor, eu sempre vou com essa dependência, que se Deus não abrir o nosso entendimento, nada do que faço, que tento, que procuro será vão. Na total dependência de Deus, então, eu lhe convido a participar desse novo estudo, esse estudo que é a bola da vez, todos desejam, sonham, pessoas que estão na fila me cobravam, e agora com a situação que vivemos agora, mais do que nunca, o assunto se torna mais quente, né? Vamos falar de quê, irmãos? O que você acha? Eu já fiz propaganda, né? Todo mundo já sabe. A gente vai estar falando aqui sobre a escatologia, e especificamente gostaria de falar sobre a polêmica em torno do milênio. E já vou explicar já para você por que falar sobre milênio, né? Por quê? Escatologia é uma área da teologia que estuda algo específico. Vamos lá, vamos conhecer? O que trata a escatologia? Vamos lá, o que significa a palavra escatologia? Bom, escatologia, vamos para a raiz da palavra, né? Tá lá, é uma palavra de origem grega, ela tem a junção de duas palavras, escato e logia, né? Vamos lá, escatos. Essa palavra escatos, ela significa extremo, último. E logia é a mesma palavra presente em biologia, em sociologia, em geologia, né? A palavra logia significa estudo. Bom, então nós estamos aqui para falar sobre o estudo das últimas coisas. É disso que se trata escatologia, o estudo das últimas coisas. Então hoje nós vamos estudar o livro de Apocalipse? Não, nós não vamos estudar o livro de Apocalipse, como fui questionado hoje por uma irmã muito interessada. Eu gosto muito das perguntas, gosto muito quando vocês me perguntam no WhatsApp. Hoje eu recebi essa pergunta muito inteligente. Vamos estudar o livro de Apocalipse? Não, vamos estudar
o estudo das últimas coisas. E dentro do livro de Apocalipse, vai falar sobre isso. E, na verdade, o Apocalipse é um dos livros que mais fala, mas não fala somente disso. Ok? Bom, então seria qual a definição? Isso aqui, o estudo das últimas coisas, como vimos, literalmente, a palavra escatologia. Mas podemos dizer que a definição de escatologia seria o estudo dos acontecimentos do fim do mundo e da humanidade. Ou seja, as últimas coisas que devem acontecer antes e depois da extinção da vida na Terra. Meu Deus! Como o povo gosta dessas coisas, como que o povo fica, meu pai, pastor, o fim do mundo, o fim da humanidade, meu Deus do céu. Eu não sei porque a gente fica tão atraído por essas coisas, A gente deveria ficar mais atraído com agora, com o presente. O futuro, se você se prepara o seu presente, o seu futuro está garantido. Deus nos abençoe. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai conseguir arrumar desse estudo aqui. Meu Deus, estudo complicado. O legal da escatologia é o seguinte, o legal da teologia, né? A gente vai fazer uso um pouco desse livro, tá vendo? Escatologia, de Millard Erickson. É muito famoso, um livro bem bacana, tem uma proposta da editora Vida Nova, tem uma proposta legal. E já na introdução, ele faz referência ao seguinte, que ao longo da história da igreja, o povo, a igreja, se inclinou para diversos assuntos, se debruçou a diversos assuntos dentro da teologia. No segundo século, ou seja, depois de 100 anos depois de Cristo, o último apóstolo foi João, morreu na década de 90, né? E logo após João, há um esforço, aí vem o segundo século, né? Há um esforço muito grande da igreja, especialmente quanto ao assunto apologética. Apologética é a defesa da fé, né? E os ideais fundamentais do cristianismo. Então, no segundo século, a igreja se debruçou muito a desenvolver estudos sobre apologética e as doutrinas fundamentais do cristianismo. No terceiro século e no quarto século, a igreja já se debruçou sobre a doutrina sobre Deus. O que é Deus, quem é Deus, quais são os atributos de Deus. Então, há fortes debates nesses séculos para se aprender sobre Deus. No início do século V, você vê o interesse agora para o homem, com o homem e o pecado, né? Então, se você for estudar a história da igreja, você vai ver que muitas produções teológicas a respeito desses temas foram produzidas. Do século V ao século VII, a bola da vez, vamos dizer assim, foi sobre a pessoa de Cristo, né? Se ele é Deus, se ele veio em carne, ele era espírito. Olha, foi um debate muito aprofundado, muito caloroso. Para cada um desses temas, sempre houve concílios na igreja, para que eles chegassem a um acordo da doutrina de fato, e ali consumar o ensino, a teologia, que até hoje a gente bebe muito desses debates lá de trás, né? Nos séculos XI ao século XVI, a preocupação era com a expiação. Século XVI, e no século XVI também, você vê a aplicação da redenção, que é a ideia da justificação, e outras doutrinas em torno disso. E aqui a gente vê do James Orr, a referência que o Erickson ele traz na sua introdução. Ele vai dizer que no século XIX, século XX, a preocupação se torna por uma outra vertente, né? Agora, para onde vão puxar a sardinha? Qual vai ser a bola da vez? E ele diz que a bola da vez é a
escatologia. E a gente vê agora no século XXI, que é um dos assuntos assim muito falados. No século XX veio também a doutrina do Espírito Santo, muito falada, muito estudada, e agora a gente vê uma crescente sobre escatologia, século XX e século XXI. Então há muita coisa sendo produzida, tanto é que na reforma lá do século XVI a ênfase não era muito escatologia, e o Calvino, ele falou de tudo. Uma coisa que ele não fala é escatologia. Não há nenhuma escatologia específica produzida ali por João Calvino, né? Bom, vamos trabalhar um pouquinho aqui a escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas, o ensino, o estudo das últimas coisas, né? Eu vou botar aqui de volta para a gente lembrar, é o estudo dos acontecimentos do fim do mundo e da humanidade, ou seja, as últimas coisas devem acontecer, as últimas coisas que devem acontecer antes e depois da extinção da vida na Terra. Vamos lá? Bom, o estudo é amplo, o estudo ele é gigantesco, e eu estou trazendo para a nossa igreja a título básico, introdutório, para que futuramente a gente possa estar fazendo outros debates sobre isso aí, tá bom? Deixa eu ver aqui então o próximo slide. Vamos lá. Vamos ver quais são os assuntos que envolvem a escatologia. Deixa eu voltar aqui. Você tem ideia como que o assunto ele é amplo, né? Ele tem bastante possibilidade. Primeiro aí é o fim do mundo. Dentro da escatologia, evidentemente, nós vamos estudar sobre o fim do mundo. Vamos estudar sobre o que mais? Vamos estudar sobre o juízo final. Aí a minha cabeça aqui já está atrapalhando para você ver as outras coisas. Então eu tenho que acertar a minha cabeça, tirar minha cabeça daqui, botar minha cabeça em outro lugar para que não atrapalhe nosso estudo. Então, deixa eu fazer isso. Vamos lá. Muda de lugar a cabeça. Oh, aleluia! Vamos nós. Então, escatologia estuda o fim do mundo, estuda o juízo final, estuda a parousia. Parousia é uma palavra grega que significa a segunda volta de Cristo. Mas o que vai estudar a escatologia? Vai estudar sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Tudo isso é tema da escatologia. É também a ressurreição dos mortos. Quem estuda isso? Escatologia. O juízo final e o milênio. Todos são temas escatológicos. E para cada um desses, e tem mais temas, eu fiz esse resumo aí. Coletei esses resumos. E cada tema desse, poxa, é assunto para muita coisa, né? É assunto para a gente falar bastante. E de todos esses assuntos, eu separei um. Você já sabe, você que é um leitor atento, já sabe do que eu vou estar falando para vocês. E o assunto escolhido é qual? O assunto escolhido é o milênio. Vamos falar sobre o milênio, tá? Poderia falar sobre o fim do mundo. Poderia falar sobre a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos. O que mais? Sobre os sinais da vinda de Cristo. Poderia falar sobre a eternidade, sobre o juízo final. Poderia falar tudo isso, mas o assunto que eu vou conversar com vocês nessa série de mensagens é o milênio, tá bom? E aí é um texto bíblico para que a gente possa estar falando sobre o milênio. E esse texto está no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do 1 ao 10. Vamos ler? Vamos lá. Então
vi um anjo descer do céu trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo lançou no abismo, fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, e todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Nossa, Jesus amado. Senhor, vamos lá. Curioso, irmãos, é que aqui você não viu em momento nenhum do texto a palavra milênio, né? A referência que se faz é 1000 anos. E o curioso é que em nenhum lugar na Bíblia, nenhum lugar na Bíblia há referência para o milênio. A referência para os 1000 anos. Esse texto é a única referência na Bíblia que faz referência aos 1000 anos. Isso já é uma curiosidade que há de nos chamar muita atenção. Joia? Há mais uma outra passagem que fala sobre 1000 anos, mas não tem nada a ver com essa passagem aqui. É lá em Pedro, 1 Pedro 3, 8, 18, se falha a memória, 2 Pedro 3, 8, que vai falar que porque para Deus um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Isso não há nenhum paralelo com essa passagem que a gente leu. A referência ali é mostrando a onisciência de Deus, a eternidade de Deus, que a contagem de tempo para Deus não é como o nosso, é uma referência a isso que não tem nada a ver. Tá joia? Bom, então já há uma curiosidade que quero nos chamar a atenção, que sobre o milênio, essa passagem de Apocalipse é a única que a gente vê referência. Isso mais para frente será importante para as nossas análises, tá bom? Vamos voltar então para os nossos slides. Vamos ver então a teoria em torno do milênio. Teorias em torno do milênio. É preciso traçar aqui uma linha do tempo. Vamos traçar aqui uma linha do tempo. Vamos lá. Está aí a linha do tempo. E sobre o milênio, há 3 sistemas escatológicos que divergem em relação à interpretação desse texto, interpretação desse milênio. E são essas 3, são a respeito desses 3 sistemas que nós vamos estar falando um pouco a título apenas de introdução, tá bom? Está aí o nosso milênio. Bom, a primeira teoria que eu vou destacar aqui para vocês,
Antes, deixando claro, né, está aí a linha do tempo, né, e o milênio. A gente não sabe quando que começará o milênio, a gente não tem uma precisão para falar a respeito do milênio. Vamos dizer que o milênio está aí representado nesse gráfico, nessa ilustração que eu boto aí para vocês. Está a linha do tempo, que ela vai do início da criação até a eternidade, tá bom? Ela segue ao infinito. E aí a primeira teoria, o primeiro sistema escatológico que faz a leitura do milênio é chamado de pré-milenista. Observe que está atrás do milênio não é à toa. Pré-milenista é um conjunto de eventos e situações que vão acontecer antes do milênio. Aí, para esse sistema, são a corrente dos pré-milenistas. Há uma outra corrente que são os pós-milenistas, né? E aí, a teoria deles, a interpretação deles, o sistema escatológico que eles acreditam, esses vários eventos irão acontecer após o milênio. E há também mais uma chamada de amilenista. Diferente do pré e do pós, o amilenista não acredita no milênio, não acredita, pelo menos não de forma literal. Eles acreditam que o milênio é uma situação, vamos dizer assim, não literal, é figurado, né? É um sentido figurado do texto bíblico ali, não é uma coisa literal. Tá, bom, se fosse só isso seria menos complicado, só que já são 3 palavras diferentes, né? Difíceis. Aquela que acredita que uma série de eventos vão acontecer antes do milênio chegar, a outra acredita que uma série de eventos vai acontecer após o milênio, e outro que acredita que o milênio não existe. De fato, não é uma ideia literal. O texto não quer dizer que seja literalmente um milênio, né? Só que, para ainda complicar mais a nossa cabeça, dentro da corrente pré-milenista, há discordâncias, há disputa entre essa corrente em 2 grupos. Existem os pré-milenistas históricos e os dispensacionalistas, tá? Então, há dentro desse sistema escatológico, né, 2 vertentes que concordam em muitas coisas, mas divergem a ponto de serem separados aqui. A turma histórica, a pré-milenista histórica e a pré-milenista dispensacionalista. Para os pós-milenistas também acontece a mesma coisa. Existem os pós-milenistas racionalistas e os conservadores. Só que, vou ser sincero para vocês, não acabam aqui. Ainda há vários outros sistemas de interpretação, vários outros sistemas escatológicos. Esse aqui são os mais famosos, os principais, não sei, mas são os que eu vou estar trabalhando com você. Há ainda outros sistemas, né, dentro do pré-milenismo, dentro do pós-milenismo. O amilenismo também tem algumas vertentes, né, mas, de maneira geral, são esses aí. E aqui, olha como que o assunto eu evitava bastante falar, mas o momento chegou. Aqui, a gente está vendo, então, quantas possibilidades? A gente está vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de você, por exemplo, interpretar o livro ali, aquela parte escatológica do Apocalipse. 5 possibilidades, só que não são só 5, há muitas outras. Como hoje é a critério de introdução, e eu estou mostrando para vocês aqui a estrutura, né, queremos caminhar, hoje a nossa aula, hoje o nosso estudo será um estudo assim, muito colocando o nosso pé no chão, para que a gente entenda por onde nós vamos caminhar. Então, entender esse esqueminha aqui é muito importante. Então, dentro da escatologia,
um ponto específico de problema. E esse ponto específico de problema está em torno aqui do milênio, tá? Deixa eu fazer uma observação, que milênio, ele está sem acento, né? Porque com a nova reforma foi tirado esse acento. Mas em muitos lugares ainda, eu acho que, não sei se está valendo as duas coisas, mas enfim, quando você vê aqui milênio com acento e sem acento, vale já essa observaçãozinha aqui, por causa da nova ortografia brasileira aí. Então, esse esqueminha é importante você entender. Toda a confusão da escatologia, toda a confusão que você vê de interpretação do Apocalipse e de outras, porque não é só o livro de Apocalipse que fala de escatologia. Tem o livro de Apocalipse, tem os evangelhos, tem as cartas de Paulo, algumas falam também, tem texto. Tem um livro de Daniel, também muito escatológico, tem uma parte escatológica. Resumindo aí, gente, o que é escatologia? É a doutrina, é o ensino, é o estudo das últimas coisas. Então, tudo que você vê na Bíblia, que ainda não aconteceu, que ainda está para acontecer, são as últimas coisas que irão acontecer, isso está dentro da escatologia. Reforçando, juízo final, arrebatamento da igreja, eu acho, nem botei ali, não lembro, arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo, a eternidade, a ressurreição dos mortos, tudo isso é estudo que está dentro da escatologia, que não só o livro de Apocalipse fala, mas como Daniel fala, os evangelhos falam, as epístolas de Paulo também falam, são os livros que me vêm à memória aqui, talvez eu esteja esquecendo um ou outro, tá? Mas, a grosso modo, são esses aí. Belezinha? Então, toda a confusão em cima do milênio, e dentro do milênio, nós temos essas três principais vertentes, que é o pré-milenista, pós-milenista e o amilenista. Vamos avançar um pouquinho agora em relação à definição delas. Vamos ver essas definições. As definições, então, do pré-milenismo. Olha aí. Pré-milenismo sustenta que a segunda vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, que será um período de justiça, paz, prosperidade, durante o qual Cristo governará a terra em pessoa, como rei, no tempo que precede o milênio. O mundo viverá em crescente decadência, tem que ler bonitinho, né, para Jesus. No tempo que precede o milênio, eu botei um milênio, mas na palavra certa não seria um milênio, não, seria o milênio. O tempo que precede o milênio, o mundo viverá em crescente decadência espiritual e apostasia. Apostasia significa abandonar a fé. Pessoas que estavam na igreja e saem da igreja, tá? Seria isso. Veja, pré-milenismo, então, traz essa ideia. Lembra que eu te falei que são eventos que vão acontecer antes do milênio? Vamos botar de novo aí. Quais são esses eventos que vão acontecer antes do milênio? Fala para mim. A segunda vinda de Cristo, que com a vinda de Cristo haverá um período de justiça, paz e prosperidade, e Cristo governará a terra em pessoa, como rei. Em outras palavras, o reino de Deus será consumado, será estabelecido após a segunda vinda de Cristo. Somente após a segunda vinda de Cristo, o reino de Deus estará entre nós. No tempo que precede, aí antes do milênio, o mundo viverá em crescente decadência espiritual e apostasia. Isso é um resumo do pré-milenismo, ok? Há vários sinais. O pré-milenismo é uma corrente que trabalha com muitos sinais que antecedem, né? E você talvez vai chegar à conclusão. Eu não vou me antecipar nada, não. Vou ficar calado aqui. Vou deixar que você chegue às suas conclusões. Bom, essa então é a ideia do pré-milenismo. Vamos para agora o pós-milenismo.
Definição para pós-milenismo. Afirma que a segunda vinda de Cristo acontecerá depois do milênio e que o reino de Deus já está sendo pregado no mundo mediante a pregação do Evangelho e a atuação do Espírito Santo. Está percebendo aqui a diferença dos dois? Uma diferença dos dois, não sei se você percebeu. Quem pode destacar aí uma diferença importante que apareceu aí? Não entendi. Certo. No pré-milenismo, eles falam que somente após a segunda vinda de Cristo, o reino de Deus estaria entre nós. E Cristo reinaria por 1000 anos. No pós-milenismo, tem essa diferença. Ele está dizendo que a segunda vinda de Cristo vai ser depois do milênio. Porque o reino de Deus já está entre nós, sendo pregado no mundo, mediante a igreja que está pregando o Evangelho e a atuação do Espírito Santo. É uma diferença bem importante, bem bacana. Está lá o milênio, como o personagem principal aqui, vamos dizer, e as diferentes interpretações, né? Pré-milenista, desculpa se eu estou sendo muito repetitivo, mas acho que vale a pena para a gente fixar o pré-milenismo. Vou até voltar aqui para a gente. O pré-milenismo, aí a minha cabeça entrou na frente um pouco, aí, mas não tem problema não. Sustenta, então... Eu botei uma milha. Meu Deus, o que eu estou fazendo, Jesus? É nessa hora que Flavinha começa a implicar comigo, gente. É um bullying que a Flavinha faz que, meu Deus do céu. Pronto. O pré-milenismo vai dizer que a igreja vai viver um período crescente, está aqui, né? Período crescente de decadência espiritual, apostasia. Eu poderia até colocar aqui um período de tribulação, né? E aí, esses são os sinais que antecedem. Aí Jesus vem. Jesus vindo, aí começa o milênio. E nesse milênio haverá a consumação do reino de Deus. E aí o pós-milenismo vai dizer, não. Na verdade, o milênio já está acontecendo, o reino de Deus já está sendo pregado, mediante a igreja e a atuação do Espírito Santo, e quando Jesus voltar, a segunda acontecer depois, e a segunda vinda de Jesus vai ser depois, né? O milênio já está rolando agora. Aí a gente pode até já fazer umas ideias assim, não, poxa, se o milênio então já está sendo agora, então aí alguma coisa já começa a ser desconstruída na nossa cabeça, né? Pós-milenismo. Não se apresse a tomar suas conclusões, não. Vamos construir daqui. E aí está faltando aqui falar sobre o amilenismo, né? E seria aí o amilenismo. Deixa eu sumir um pouco aqui dessa tela, porque a minha cabeça está atrapalhando. Imagina se fosse a cabeça da Flávia aqui, ia ser pior ainda, né? Ia tomar mais a tela. Tadinha da Flávia, né? Ô, Flavinha, você deve estar com saudade de Titi Pastor, né, menina? Titi Pastor não pode estar aqui com vocês, fez essa gravação, mas já vai passar. Logo, logo estarei aqui com vocês. Onde eu quero aqui? Quero aqui. Achei o que eu quero. Vamos lá. Amilenismo. Então, o amilenismo nega o milênio, como interpretado pelos dois sistemas anteriores. Afirmam, porém, sob duplo aspecto, mas diferente, ou seja, ele está afirmando o milênio, mas diferentemente, não, afirmando o milênio não, ele está afirmando os aspectos pré-milenistas e pós-milenistas, mas desconsiderando o milênio. Pronto, agora ficou certo. Sustenta ainda que as forças do bem e do mal
reino de Deus e reino de Satanás, se desenvolve simultaneamente neste mundo até a segunda vinda de Cristo, que será seguida pela ressurreição geral, julgamento final e pelo estabelecimento de uma nova ordem cósmica, ou seja, novos céus e nova terra. Aí eu vou ter que botar minha cabeça aí, porque... Não vou botar não, vou botar o corpo todo. Milenismo. Amilenismo nega o milênio. Se ele nega o milênio, então estamos vivendo a nossa vida. Estamos vivendo aqui o reino de Deus, a mistura do pós-milenismo, né? Estamos aqui vivendo o reino de Deus, pregando o evangelho, contando com a atuação do Espírito Santo. Estamos também aqui vivendo momentos de tribulação, de aflição, como também fala os pré-milenistas. Ele traz de novo para a gente que essa ideia que as forças do bem e do mal, o reino de Deus e o reino de Satanás, se desenvolvem juntamente, simultaneamente neste mundo, até a segunda vinda de Cristo. Então, para o amilenismo, nós estamos vivendo esses embates do bem e do mal, dessa questão que a gente vive, resultado do pecado, resultado da maldade humana, né, da ação dos demônios aqui, e isso por um breve período de tempo, porque quando Jesus voltar, isso tudo acaba, e aí vem a ressurreição, vem o juízo final, e etc, etc. Tá aí então uma definição também do amilenismo. Falei então rapidamente dos três. A ideia aqui não é aprofundá-los. No nosso próximo encontro a gente vai estar falando deles, e rapidamente, que nossa hora voa, eu quero fazer aqui algumas características importantes. Primeiro, são pontos incomuns. Quais são os pontos incomuns aqui? Daqui eu estou usando aqui esse teólogo aí, Lohane Butler, eu não sei a pronúncia, Butner, não sei, me perdoe. Ele diz aqui pontos em comum. Então, as três sistemas escatológicos sustentam a autoridade da Bíblia como palavra de Deus, ninguém duvida disso. Depois, eles também acreditam, os três, no sacrifício vicário de Cristo como o único recurso para a salvação do pecador. Não há discórdia em relação a esse tema também, assim como não há discórdia sobre a segunda vinda de Cristo, visível e pessoal. Todos os três acreditam que Jesus vai voltar de forma visível e pessoal, assim também como acreditam os três sobre a ressurreição do corpo, e também acreditam no julgamento final, quando todos se colocaram. Eu achei que está errado o meu verbo. Todos se colocarão. Deixa eu ver aqui. Isso aí, todos se colocarão perante o tribunal de Cristo, para que os justos sejam galardoados no céu e os ímpios punidos no inferno. Todos os três concordam sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade com esses pontos que foi elencado aqui, né? Foram destacados por nós. Isso é o suficiente para que os três sejam considerados evangélicos, né? Fazem parte da igreja evangélica, porque são pontos fundamentais que mantêm a unidade dos evangélicos, né? Se houvesse discordância de alguns pontos desse aqui, eles não seriam considerados evangélicos, como nós conhecemos algumas religiões que parecem com a nossa, mas não são, devido a pontos doutrinários, né? Para ser evangélico, tem que haver um mínimo de concordância aí nesse sentido. Então, pontos agora divergente. Onde está a origem, então, da discórdia, da dificuldade? Por que tantas vertentes, tantos sistemas escatológicos? De onde que vieram isso? Vamos lá. Ainda segundo o nosso querido Lohane Butner, ele vai dizer o seguinte: a divergência surge quanto ao método empregado na interpretação das Escrituras. Então, a dificuldade que
essas teorias encontraram para caminhar juntas é que elas utilizaram métodos diferentes para interpretar o texto. Somente isso, né? A maneira diferente de interpretar o tempo, de interpretar o propósito da vida de Cristo e de interpretar a natureza do reino de Deus. Aí eu falei várias vezes reino, a natureza do reino de Deus que será estabelecida em sua vinda. O reino de Deus é vital. O reino de Deus, assim como o milênio, são vitais para a interpretação. Dependendo do ponto de vista que eu tenho a respeito do reino de Deus, pode determinar a linha escatológica que eu vou seguir. Mas não só o reino de Deus. Para mim, o mais importante seria o reino de Deus. Foi isso, a minha experiência pessoal me ajudou assim. Foi o meu entendimento a respeito do reino de Deus que me fez ter um posicionamento de qual linha, de qual sistema escatológico eu fosse mais afim, né? Tivesse mais afinidade. Mas também tem a maneira como você interpreta o tempo, né? E aí o amilenista vai interpretar esse tempo não de forma literal, né? Mas de forma simbólica, diferente dos outros, que vão interpretar de forma literal, 1000 anos, literalmente. E também vem aí o propósito da vida de Cristo. Bom, meus irmãos, há muita coisa para a gente discutir, há muita coisa para a gente falar, mas por hoje eu quero concluir com vocês o seguinte: as diferenças que separam os advogados dos vários sistemas são muito menos importantes do que as verdades que os une em Cristo. Veja como que isso é importante que eu estou falando aqui. Estou falando para você o seguinte, pelo menos destaquei 5, mas são mais do que 5 sistemas escatológicos que a divergência deles só vai ser pelo óculos que eles colocam para interpretar o texto, pela metodologia utilizada para a interpretação do texto. E essas diferenças são diferenças tão pequenas em relação às tantas outras verdades que nos unem. Essa observação aqui é importante porque, em outras palavras, vai dizer o seguinte: se você é pré-milenista, se você é pós-milenista, se você é milenista, não faz diferença nenhuma, porque todos nós vamos para o céu, porque cremos no sacrifício de Jesus, porque cremos na ressurreição dos mortos, cremos na eternidade, cremos que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é viva, é eficaz. Então, isso nos une. As diferenças talvez pode interferir no seu modo de vida, na sua forma de viver, mas não vai interferir na sua salvação, e isso é o fator assim, mais importante diante de tudo que nós iremos falar nesses dias de estudos aqui sobre a escatologia, não sobre o livro de Apocalipse, sobre a escatologia que é tratada em Apocalipse, é tratada nos evangelhos, é tratada nos escritos de Paulo, é tratada também no livro de Daniel. E que Deus abençoe a sua vida.